Então, como o Mitchell disse, vamos acabar com a carta aos Colossenses hoje, que é o nosso primeiro livro como a Igreja de Luz. E eu tento sempre deixar que a passagem informe a estrutura da pregação, para mantermos fiel a ela. No entanto, hoje, como temos as saudações finais, a passagem em geral é naturalmente mais desarticulada. Então pronto, peço que tenham abertas as vossas Bíblias para que possam seguir de uma forma melhor enquanto vamos pela passagem juntos. Então, como temos contemplado que, como a carta geral, o tema é tudo que somos é transformado pelo domínio amoroso e libertador do nosso Rei. Então, tudo que somos é transformado. Tudo que somos. Então, temos falado em quê? A nossa orientação às coisas de cima, que busquemos as coisas de cima, os nossos pensamentos, as nossas palavras, como nos comportamos em casa, até ao nível de como percebemos o que é a autoridade e como tratamos a nossa família em casa, como tratamos as pessoas de fora. Então, tudo que somos, falamos em tudo isso só na carta aos Colossenses. Então, tudo que somos é transformado pelo domínio amoroso do nosso Rei Jesus. Hoje vemos como Jesus afeta-nos, como Ele nos transforma ao nível dos nossos desejos. O desejo hoje, especificamente, ao revelar quem Ele é. Que desejemos revelar quem Jesus é. Então vamos refletir hoje sobre a forma como, através da oração, que transforma os nossos desejos. Através da oração, através do uso das nossas palavras, do nosso comportamento, nos esforçamos a revelar quem é nosso Rei. Depois vamos acabar a carta por ver como o Evangelho afetou os nossos irmãos em Cristo da Igreja primitiva na conclusão da carta. E quero que vejamos as pessoas como pessoas reais. Eram pessoas reais, os nossos irmãos que vamos um dia conhecer. Então, antes de chegarmos aí a conhecer aquelas pessoas, vamos primeiro acabar com o corpo da carta sobre revelar o nosso Rei. Mas não há motivação revelar o nosso Rei se esquecermos que Ele nos tirou das trevas. Se nos esquecermos que Ele tornou-nos das trevas, não temos motivação revelar quem é o nosso Rei. Então, portanto, começamos ao versículo 2. Que diz, perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações da graça. Então já estamos a falar de gratidão. E através da carta temos falado no assunto da gratidão, que é a nossa salvação, que Ele nos tirou das trevas e transportou-nos para a luz. Então perseverar leva a conotação de quê? Leva a conotação de devoção. E não só devoção em alguns minutos, mas devoção na vida inteira. Tudo que somos é transformado. Não momentos de devoção, mas perseverança na devoção. Então, uma vida caracterizada por falarmos com Deus. Uma vida caracterizada por reconhecermos que Ele nos transportou das trevas para a luz. Da mentalidade do pecado para o caminho da luz. Onde antes escondíamos o nosso pecado e agora confessamos o nosso pecado. Porque não temos de esconder o pecado, porque fomos perdoados do pecado. Ficamos prontos a confessar não só o nosso pecado, mas também o nosso perdão. Então, portanto, com tudo isso, chegamos ao quê? Chegamos a uma vida caracterizada e consagrada, completamente consagrada. Não é meio quente, é consagrada totalmente a perseverar em conversa, em relação com o nosso Rei, na oração. Falar com Ele, conversar com Ele. Então, ao sermos gratos pela nossa relação com Deus, procuramos com tudo o que somos que os outros também tenham exatamente aquela oportunidade de conhecer o nosso Rei, de receber a mensagem, o mistério do próprio Deus ter morrido por nós. Ao nível do mundo não faz sentido nenhum que o Criador do mundo ia morrer pela criação. Assim, com esse nível de gratidão, com tudo que somos na gratidão, chegamos ao versículo 3. Ao mesmo tempo, orando tão bem por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra. A fim de quê? A fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Para quê? Reparam aqui. Para quê? O revela como
devo. Para que o revele como devo. Para que revelemos como devemos. Para que revelemos Deus como Ele é. Que falemos de Deus de acordo com o caráter de Deus. Como é necessário falar de Deus. Fomos mandados ativamente desejar e até pedir a Deus que tenhamos a oportunidade de falar dele. E que Ele nos abra uma porta, que Ele nos abra oportunidades de falar dele. E do que Ele fez por nós. A querermos tanto percebam, Jesus morreu por nós. A única resposta adequada é querer tanto que os outros conheçam isso. É querermos com tudo que somos, anunciar quem Ele é. Para pedirmos a Deus, com tudo que somos, com todo o nosso desejo, que as outras pessoas tenham a oportunidade de ouvir dele. A oportunidade de conhecer este mistério. Então, ao pensar ao nível da aplicação, não podia pensar numa aplicação melhor que fazer isso logo. A aplicação é o quê? É orar. A oração transforma um desejo. Então oramos. Pai, peçamos que nos abras infinitas oportunidades para falarmos sobre quem Tu és. Sobre o Teu amor, sobre a Tua justiça. Sobre o facto de teres assumido a morte no lugar do Teu povo, no nosso lugar. De seres sempre fiel e de precisarmos desesperadamente de Ti. De teres vindo e não nos teres deixado de necessidade, mas teres vindo e cumprido todas as exigências para entrarmos no céu. E das teres aplicado a nós. Oramos que possamos sempre falar de Ti a toda a gente, que a mensagem do Teu amor real e comprovado entre no coração das pessoas com quem falamos. É o nosso desejo revelar quem é o nosso Rei. Porquê? Porque conhecemos um Deus incrível. Conhecemos um Deus que é misericordioso, compassivo. Isto quer dizer que Ele vê a tua maldade. Vê toda a maldade. E mesmo assim tem compaixão de ti. Conhecemos o Deus que te dá graça, favor e deleite em ti que não mereces. Que é paciente e cheio de bondade e de fidelidade. É por isso que empenhamos em proclamar, anunciar um mistério que Deus ter morrido por nós. O mistério de que Jesus é verdadeiramente supremo, como falamos no capítulo 1. Jesus é o Rei dos Reis. Ele é absolutamente exaltado acima de toda a criação. E ao mesmo tempo, de acordo com o seu ensino, é manso e humilde. Ao revelarmos quem Deus é, com desejo de revelar, fazer visto quem Jesus é, vamos pausar para ver quem Jesus disse que é. E Jesus, nas suas palavras, ao revelar o seu próprio coração, a deixar o seu próprio coração ser visto, disse que é manso e humilde. Mateus 11 diz: tomai sobre vós, as palavras de Jesus, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então há um livro, o Mitchell já falou dele, que se chama Manso e Humilde. E vou ler umas citações dele para apanharmos o sentido deste ensino. Por manso e humilde não significa mole e espumoso, fraco. Se alguém nos pedir para dizer apenas uma coisa sobre quem é Jesus, vamos estar a honrar os ensinamentos do próprio Jesus se a nossa resposta for manso e humilde.
manso, humilde, gentil. Jesus não é um homem de temperamento explosivo. Não é duro, reacionário, facilmente desesperado. Ele é a pessoa mais compreensiva do universo. A postura mais natural para ele não é um dedo apontado, mas braços abertos. Dizer que Jesus é humilde é que ele é acessível. Apesar de toda a sua glória resplandecente e santidade deslumbrante, da sua suprema singularidade e santa distinção, nunca ninguém na história da humanidade foi mais acessível do que Jesus Cristo. E este é o nosso Rei. O nosso desejo é que as pessoas ao nosso redor vejam Deus de acordo com o seu caráter. E de acordo com Ele, é manso e humilde. E exaltado. Então oramos que Deus nos abra oportunidades a anunciar esta bela mensagem. Deus mandou-nos orar para que o revelemos como devemos. E há risco. Paulo está a escrever da prisão. Paulo está a pedir aqui, e até está a dizer para nós pedirmos a Deus exatamente aquilo porque Ele está na prisão. Esforçar-se a revelar Jesus às pessoas. E da prisão está a escrever isto. E mesmo assim, a sua mentalidade é o quê? Em 1 Coríntios, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Da prisão. Ele tem aquela mentalidade de, posso estar na prisão. Posso receber penalidade de quase à morte, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Como é que podíamos reconhecer o nosso Rei, o Rei dos Reis, que é manso e humilde, e não querer anunciar quem Ele é? Se vivamos com esta consciência, como é que não aproveitar cada momento da nossa vida para falar dele? Por isso oramos para que haja oportunidades de falar sobre Ele e vamos aproveitar todas delas. Pois assim continuamos, versículo 5. Comportai-vos com sabedoria. Comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. Então, depois de orares pelas oportunidades, falar de Jesus, aproveitem as oportunidades. Convidem as pessoas à igreja. Não somos muitos hoje. Hoje temos convites, mas em geral queremos que as pessoas vejam quem Deus é. E uma daquelas maneiras é através da igreja local, através das pessoas a reunir e louvar ao nosso Rei. Agora é perigoso porque em Portugal, infelizmente, há muita igreja no nome de Jesus que não representa o nosso Rei. Eu fico irritado com isso. Porque propõem um evangelho que promete riqueza ou obriga cerimonialismo. Assim, a distorção desta belíssima mensagem. É por isso que devemos cuidar também uns dos outros, para que possamos proteger o nome do nosso Rei. Isto faz parte de revelar quem é o nosso Rei. E identificar, olha, as pessoas representam o meu Rei. Já ouvi dizer que a melhor maneira de preservar o Evangelho é dá-lo. A melhor maneira de preservar o Evangelho é dá-lo para os outros. Porque quando o Evangelho chegar ao coração, muda tudo. Vais ficar transformado pelo domínio amoroso do nosso Rei. Vamos aproveitar bem, então, cada oportunidade de revelar o caráter do nosso Deus. Para revelarmos o caráter de Deus, temos de agir de acordo com o seu caráter. Então, portanto, diz, comportai-vos com sabedoria. Na carta do Tiago, ele pergunta, quem entre vós é sábio e tem conhecimento? E responde, mostra suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade de sabedoria.
Então vemos a ligação entre humildade e sabedoria. Andem no espírito de humildade. Ser conhecido por seres alguém misericordioso e compassivo, ou seja, sábio. Que dá graça livremente, que é paciente e cheio de bondade, cheio de fidelidade, justo, sem hipocrisia, ou seja, sábio. Sejam sábios e para serem sábios, sejam humildes. Assim vais aproveitar, assim e só assim, viver de acordo com o caráter do nosso Rei, é que vamos aproveitar ao máximo cada oportunidade que tens para revelar quem é o teu Rei. E agora, quando falharmos, não escondemos o pecado, confessamos o pecado. Também revelar o perdão do nosso Rei. É com este motivo de tornar o nosso Rei visto, revelado, com este temperamento humilde e disposição amável que chegamos ao versículo 6, que diz: a vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, perceberes como deveis responder a cada um. Então, enquanto falamos, vamos falar de Deus de acordo com o seu caráter. Isso é interessante. Já reparaste quantos tempos é que a Escritura fala de a graça esteja convosco? Ou graça, misericórdia e paz de Deus? Quantas vezes é que lemos isto na palavra de Deus? Portanto, fomos chamados também de falar assim, com graça, com palavras amáveis. E não são palavras manipuladoras, não são palavras capciosas, como os líderes em Colossos, mas realmente demonstrar às pessoas já em casa e daí fora da casa a disposição calorosa, agradável, favorável de Deus para connosco. Recebeste a graça de Deus, portanto fala com a graça de Deus. Se caminhas sob a boa autoridade de Deus, que te dá crescimento e florescimento, use então as palavras e palavras amáveis para dar vida. Para que revelas quem Deus é. Assim, com este chamado para revelarmos o nosso Rei, chegamos ao fim do corpo da carta. Tudo o que somos, as palavras, os corações, os desejos, os assuntos da oração, como percebemos a autoridade, tudo é transformado por andar sob Jesus. E agora chegamos às saudações finais da carta. Esta é uma oportunidade de conhecer as pessoas da Igreja Primitiva para que possamos ver que não são simplesmente ideias. Isto realmente afeta as pessoas, realmente afeta o coração e a vida e tudo o que somos. Não é simplesmente filosofia, mas é real e afeta as pessoas. Infelizmente, não temos mas não temos muitos modelos de fé a seguir cá, mas temos os exemplos dos nossos irmãos da Igreja Primitiva que estão aqui. Então, eu quero que vejamos as pessoas como os nossos exemplos, como modelos para seguirmos. Como Paulo disse também, para o seguir como ele segue Jesus. Porque ultimamente vamos seguir Jesus e vamos ver como que o Evangelho afetou e transformou a vida destas pessoas. Então, podem imaginar uma cara, uma estrutura do corpo. Imaginem as pessoas, não me importo. Mas quero que imaginem mesmo que estas são pessoas reais que foram transformadas por Jesus. Então, primeiro, o meu filho é Tychicus, o Tíquico. Tíquico, irmão amado, versículo 7. Fiel ministro e conservo no Senhor, vos informará sobre a minha situação. Eu estou enviando para isso mesmo, para que saibais como estamos, para que Ele conforte o vosso coração. Então, Tychicus, o homem que levava o conhecimento de Deus aos corações das pessoas. Levava as cartas de Paulo pelo território romano, assim a arriscar a sua própria vida
simplesmente para entregar a Escritura às igrejas, para que recebessem a palavra de Deus. E ele era considerado por aqueles que o conheciam como fiel. Um homem fiel. Não era alguém que andava meio dentro, meio fora, meio quente. Era alguém fiel. Era também carinhoso. Fiel e carinhoso. Paulo pediu-lhe que fizesse saber como ele estava. Então este é um homem que podia explicar a uma igreja: olha, isto é como Paulo está a fazer. Está bem, não está bem, está na prisão, está a sentir isso e aquilo. Era uma pessoa carinhosa, ligado ao coração da pessoa. Era também considerado como um irmão. Obviamente, irmão em Cristo, mas alguém para confortar e encorajar os corações dos colossenses. E não apenas conforto, não apenas encorajamento, mas encorajamento e conforto através da explicação da Escritura. Então entregou a carta aos colossenses e daí o quê? Ele tinha de tirar as dúvidas. Ele é a pessoa que entregou a carta. E agora, olha, estudámos já esta carta durante 2 meses. Provavelmente os colossenses tinham algumas perguntas, umas dúvidas. E a pessoa que entregou a carta, que o cooperador é o colega de Paulo, tinha de explicar e tirar a dúvida. Isto é o conforto e encorajamento que ofereceu. Então, o Tychicus era um homem que vivia não para si próprio, mas vivia em tudo. Uma pessoa real que vivia em tudo para que o conhecimento de Deus chegasse aos corações. Isto é para todos nós, pois vamos, depois da pregação, declarar esta frase. A igreja serve de sinal do futuro novo mundo de Deus, quando seus membros vivem em serviço uns pelos outros e pelo próximo, em vez de viverem focados em si mesmo. Isto é exatamente o que ele fez. Versículo 9. Onésimo, que um de vós, irmão fiel e amado, irá também, ele vos informarão de tudo o que acontece aqui. Onésimo não era apenas um de vós, e vamos ver nas próximas semanas, vamos estudar a carta ao Filemon, mas vamos ver que Onésimo era um escravo de um dos crentes de Colossenses, que se chamava Filemon. Tinha fugido e de alguma forma, não sabemos os detalhes, conheceu Paulo e daí conheceu Jesus. Porque Paulo queria revelar quem Jesus é. Agora, com a carta aos Colossenses, que o Tíquico levava com ele, uma carta também para entregue pessoalmente ao Filemon. E o Mitchell vai explicar mais nisso para a semana. Mas para já era um exemplo tangível de amor e da fraternidade cristã radical e contracultural. Versículo 10. Cumprimentam-vos Aristarco. Se tivermos um terceiro filho, vou sugerir Aristarco. Meu companheiro de prisão. E Marcos, primo de Barnabé. A respeito de quem recebeste instruções, se ele for até vós, recebei-o. E Jesus, chamado justo dentre a circuncisão, são só esses os meus cooperadores no reino de Deus, os quais me têm sido consolo. Então, Aristarco, mais um homem fiel, foi um dos nossos irmãos preso por ter anunciado o Evangelho, por ter anunciado a morte e a ressurreição de Jesus, por ter revelado aos homens quem é nosso Rei. Agora, Marcos e Barnabé eram primos que tinham acompanhado Paulo na sua primeira viagem missionária, mas Marcos tinha afastado de Paulo durante a viagem, por isso Paulo não queria levar Marcos na segunda viagem. Mas isso criou uma forte divisão entre Paulo e Barnabé. No entanto, na altura que esta carta foi escrita, cerca de 12 anos mais tarde, vemos que eles o Marcos e Barnabé, tinham comprometido totalmente com Jesus e agora são nomeados cooperadores no reino de Deus. E em outra carta,
Paulo diz de Marcos que é muito útil no ministério. Então houve divisão, mas assim, com estes homens, vemos que quando as pessoas são totalmente comprometidas, é aí que vemos a unidade em Cristo. Porquê? Porque é daí que estamos a viver na mesma missão, sob o mesmo Rei. Quando estamos completamente comprometidos ao mesmo Rei, vamos ter unidade. Versículos 12 e 13. Cumprimento-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, que sempre luto por vós em suas orações, para que permaneceis amadurecidos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Sou testemunha de que Ele tem grande cuidado por vós, como também pelos de Laodiceia e de Hierápolis. Epáfras começou a igreja e começou a lutar por aquela igreja. Aquele que começou a igreja continuava no meio das lutas e da má liderança, continuava a lutar por elas, pela sua maturidade, pela sua estabilidade, encontrada somente em andar sob Jesus, para que pudessem achar descanso sob Jesus. E grande cuidado aqui, onde se diz que Epáfras tinha grande cuidado, quer dizer, e tem significado de trabalho com dores. Então não é só grande cuidado, mas mais quando voltarmos ao original, é mesmo trabalho com dores. Até doer. Este é o nível de amor que estamos a falar e querer dentro da igreja local. Que vamos trabalhar e amar uns aos outros até doer. E daí continuar. Versículo 14. Lucas, o médico amado, e Demas os cumprimentam. Lucas era doutor e utilizou... Doutor, mesmo tipo doutor, médico. Podia ganhar bem e utilizou a sua vida para acompanhar Paulo no ministério e acabou por escrever quase um quarto do Novo Testamento. Agora Demas, como eu disse, não é tudo arco-íris e borboletas, morda-rosa. Estas são pessoas reais e podemos ver em outra carta, mais tarde, escrito por Paulo, que Demas, por amar este mundo, abandonou-os. É o fim que sabemos sobre o Demas. Eu oro que não seja nenhum de nós. Que amemos sempre a Jesus, que estejamos sempre orientados ao seu reino e não a este mundo, porque é perigoso. 15. Cumprimentai os irmãos a Laodiceia e também Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Realmente sabemos pouco dela. Provavelmente a Ninfa era uma viúva que culturalmente precisava de ser cuidada, então sentia-se inútil. Mas mesmo assim tinha a casa e deixou a casa aberta para servir à igreja. 16. Depois de lida entre vós, fazei com que esta carta também seja lida na igreja dos Laodicenses e procurai ler também a carta de Laodiceia. Então eram cidades que ficavam 17 km à parte, eram igrejas que deviam procurar ativamente ler e conversar e mesmo ir a outra cidade e partilhar a escritura uns aos outros. Simplesmente eu oro que possamos imitá-los desta forma. 17. Dizai a Arquipo, cuide do ministério que recebeste no Senhor para que o cumpras. Então o Arquipo, vemos também na carta ao Filemon, que o Arquipo era também recipiente daquela carta e foi chamado o companheiro de trabalho. Conjunto com este chamado, é interessante, porque destacá-lo desta forma? É bem pesado dizer, e dizei a Arquipo para fazer. Então porquê destacar Arquipo assim? Implica que o Arquipo fazia parte da liderança da igreja e Paulo queria que toda a gente soubesse que Arquipo deve cumprir o ministério sob o Senhor, no Senhor, que recebeste no Senhor. Então que Arquipo deve pastorear a igreja dentro ou por baixo sob a autoridade do Rei, de Jesus.
Então a autoridade da Igreja ultimamente é sobre Jesus. Também para dar pleno conhecimento. O trabalho dela era para dar pleno conhecimento da palavra de Deus. 18. A acabar a carta. Eu, Paulo, cumprimento-vos de próprio punho. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça esteja convosco. Então Paulo acaba a carta a chamar a atenção para a sua própria letra, a confirmar o quê? A autoridade de que esta mensagem é verdade e fiel e digna de ser querida. Está a dizer, olha, esta é a verdade, não vais para nenhuma outra mensagem. Quero que ouçam, se faz favor, não vão para nenhuma outra mensagem. Jesus é o vosso Rei, Ele ama-vos. Eu quero que louvemos a Jesus para sempre, juntos. Então eu oro que a sua graça, o deleite do Rei Todo-Poderoso, humilde e manso, estejam sempre convosco.